Luiz, a gente podia começar essa aula falando dos livros, né, cara? Aqui atrás de mim, ó, vou botar o meu dedo aqui bem atrás de mim, aqui na prateleira, como você pode ver aqui no fundo, tem o livro da Vida Nova, Teologia dos Reformadores, o livro que a gente já citou várias vezes. A minha edição aqui é uma edição anterior, mas a Vida Nova lançou uma outra edição depois, complementar, com mais um capítulo. É uma obra belíssima, né, cara? Você já falou dela várias vezes. É uma obra, assim, além de bonita, é completa. Se você comprar esse livro aí, você vai ter um panorama total do pensamento dos reformadores. O que eles pensavam? Que é bem diferente do que muita gente pensa e se autodenomina reformado. É verdade. É verdade. Esse livro aí, e agora ele já tem essa edição ampliada, né? Muito boa. Já tem essa edição ampliada, é verdade. Fala dos seus aí. Bom, olha aqui, eu quero apresentar para vocês John Piper, 5 Pontos. É um livro bom de ler, é um livro que tem 100 e poucas páginas, 119 páginas. Cento e poucas páginas você lê no café da manhã, né, Luiz? Café da manhã, isso aqui é um tiro de 15 pedra, minutos. de ar, 15 minutos. Você lê, é um livro que trabalha esses chamados 5 pontos do calvinismo, né, as doutrinas da graça. Então, o John Piper também escreve de uma maneira bem agradável e sempre muito didática, né? Então, acho que o ponto é esse, né? O John Piper ele tem uma pegada devocional parecida com o nosso amigo que a gente sempre cita da teologia sistemática, o Gruden, né? Uma pegada assim, sempre devocional, fácil, né? Escreve com facilidade, torna a teologia. Até já que a gente está falando desse assunto, né? Se você fosse me perguntar qual o melhor livro de teologia sistemática que a gente tem, eu acho que a gente ainda citaria os mais antigos, né? Que são mais parrudos, mais consistentes e são a base para todos esses livros que a gente tem agora. Os livros mais antigos, né? Mais poderosos, assim. Mas os livros que foram publicados depois, eles têm mais facilidade, né? Mais acessível, né? Eu tenho também aqui a minha... Ó, vou apontar para cá, ó. Tem que apontar para cá. Tá vendo? Esse pequenininho aqui, ó, também é legal, do Erickson. O Millard. Do Millard Erickson. Exatamente, que é também muito boa, fácil. Você está falando aí... pode terminar. Agora, o melhor, certamente, na minha opinião, continua sendo o Berkhof, né? O nosso velho, grande chefe, né, da tribo Berkhof, mas é uma teologia com uma linguagem mais pesada, exatamente. Tá aí, ó, o objeto de adoração. A Bíblia azul, essa aqui é a Bíblia do presbiteriano. Se você quiser, você que está nos assistindo, quiser conhecer teologia sistemática raiz, né? Teologia sistemática raiz, assim, numa construção com pressupostos filosóficos parrudos e uma citação de autores assim violentíssima, é o Berkhof. Não tem jeito. Acho que ninguém vai superar a obra do Berkhof. Agora, depois dele vieram autores com uma linguagem mais fácil, que torna a teologia sistemática mais acessível, né? Sem dúvida nenhuma. Você falou do Millard Erickson, eu estou com o livro dele aqui do lado também, Escatologia. Excelente. Excelente livro, né? Para quem quer se aprofundar nessa área da teologia sistemática, é excelente. Esse livro de escatologia dele, ele tem uma ênfase contemporânea, né? Ele vai pegar todas as linhas mais contemporâneas, mais recentes da escatologia, trabalhar isso de forma consistente, sem viagem, né? Sem viagem na maionese, sem essas coisas de código de barra, tatuagem, nada disso não. E eu tinha outro para apresentar, mas eu apresento na próxima semana. Tá bom, pode ser. E aí, a gente inaugurou aqui, eu e o Luiz inauguramos o nosso momento literário. Então, a partir dessa semana, a partir desta aula, número 7, o número da perfeição, nós faremos aqui toda quinta-feira, na abertura da aula, indicações de livros que
caminham por essa discussão reformada, principalmente livros que vão ajudar a te dar pressupostos, né, Luiz? Fundamento. Às vezes o cara não entende a doutrina, não é porque a doutrina é difícil, é porque ele não tem assim, a base anterior, né? Ele não entende a eleição, porque ele nem conhece a regeneração, né? Então, caramba, como? Né? Fica difícil. Exatamente. O que é muito comum, né? Já entrando, então, pegando o seu gancho para a gente entrar no assunto, se você me permite. Pô, tá liberadíssimo. Esses estudos que nós fazemos dos pontos das doutrinas da graça, eles são interrelacionados, de tal maneira que a gente só consegue compreender adequadamente um ponto se nós entendermos adequadamente, tivermos entendido adequadamente o ponto anterior. Exatamente. Exatamente. E isso faz com que há uma certa falácia de algumas pessoas que às vezes querem apresentar certa piedade ou certa... Assim, não querem inferir tanto a questão desses pontos da graça, dizendo que não acreditam, e que se autodenominam calvinistas de 3 pontos, calvinistas de 4 pontos, que pensam alguns desses aspectos que lhes parecem coerentes, mas abandonam os outros. O problema dessa perspectiva é a confusão. É a confusão e a inconsistência, porque quando você abraça um desses pontos, ele está intimamente ligado a outro. Exatamente. Dentro das perspectivas. Isso não foi criado aleatoriamente. Exatamente. Então, você dizer, por exemplo, que você acredita na perseverança dos santos, né? A gente tem algumas denominações que são arminianas na sua confissão, mas que acreditam nesse ponto da doutrina reformada, né? Que é a perseverança dos santos. Mas como você acredita na perseverança dos santos sem acreditar na expiação definida? E como você consegue acreditar em ambas sem acreditar na eleição incondicional? Possível. Não tem. Não tem como o cara perseverar se ele pode a qualquer momento tropeçar e perder a salvação. Exato. Como é que é isso? São ensinamentos em choque. Aí, assim, o legal dessas indicações que a gente pretende fazer agora é mostrar a você que está nos assistindo que nós temos um problema sistêmico e endêmico na igreja evangélica brasileira, a falta de ensino. Então as pessoas elas vão aprendendo por tabela, né? Pega um negócio aqui, pega um negócio ali, aí domingo ele vai na igreja dele, aquele tem! E durante a semana ele assiste Augusto Nicodemo. Aí não dá, meu amigo. Aí você vai surtar mentalmente. E já que você citou esse ponto, Luiz, antes da gente abrir a aula, também é importante dizer que algumas afirmações que se fazem, elas têm pressupostos, ou seja, elas têm um contexto, um significado por trás delas. Você, às vezes, concorda com a afirmação do cara, mas você está pensando uma coisa e o cara está dizendo outra. O cara está dizendo outra. Né? Vou dar um exemplo, vamos pegar um exemplo bíblico para a gente não citar nenhum pastor. Vamos imaginar que Isaías, Jeremias e Ezequiel, 3 profetas da Bíblia, né? Usem uma Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Isaías, Jeremias e Ezequiel usem uma expressão bíblica. O Senhor é bom e poderoso. Todos nós vamos concordar. Todos nós vamos concordar com o que ele disser. Mas só que Jeremias tem uma perspectiva, que é uma perspectiva de juízo, né? Ele é um pregador de um tempo em que Israel está desviado, sendo julgado por Deus, detonado. Então, quando ele fala que Deus é bom e poderoso, ele está pensando em uma coisa, que é diferente do que Isaías está pensando, que Isaías vive um momento de glória de Israel. É o relógio que anda para trás, é a doença que é curada de forma miraculosa, é o exército da Assíria que é morto sem que nenhuma espada seja desembanhada. Então ele tem uma outra experiência com a bondade e o poder de Deus. E Ezequiel
é o profeta do cativeiro. Então ele prega para uma turma que provavelmente nunca viu nenhum milagre, nenhuma conquista. Tudo para eles é uma história, é uma lenda, é um mito. Então ele também quer dizer outra coisa. A falta de contexto, de conteúdo por trás das afirmações significa muita coisa. O Espírito de Deus está aqui. Depende de quem fala. É quem? É um reformado? É um pentecostal? Né? É um pentecostal reformado? Agora a gente tem pentecostal reformado e reformado dispensacionalista para entortar o cérebro. O cabeçote de todo mundo. Mas tudo bem, são as coisas. E já que você falou de cabeçote, Luiz, hoje é dia de explodir o cérebro com aquele assunto que os crentes, né? Os crentes tremem, a eleição incondicional. Luiz, você é o cara, meu irmão. Manda ver que hoje eu vou assistir de arquibancada. Já fiz até a pipoca aqui para ver. Meu Deus do céu. E você gosta de pipoca mesmo, que eu sei disso. Gosto, adoro, cara. Pipoca com guaraná, bom demais. Bom, teologia sobre a doutrina da eleição incondicional, então a gente vai tratar do segundo ponto do acróstico ou acrônimo TULIP, né? Que vai falar sobre essa doutrina. O que essa doutrina propõe especificamente? A doutrina da eleição incondicional, ela afirma que Deus escolheu um povo, que esse povo é composto pelos eleitos, desde a fundação do mundo, para ser exclusivamente dele. Então, essa escolha divina aconteceu fundamentada tão somente na soberana vontade de Deus. Por conseguinte, a escolha divina dos eleitos ocorreu não devido a qualquer condição ou qualquer estado do homem conhecido ou previsto por Deus quando contemplou todos os acontecimentos da história. Então, em resumo, resumindo esse breve conceito já, a doutrina da eleição incondicional, ela é assim chamada porque ela não condiciona a escolha de Deus a nenhum aspecto exterior, senão a um único aspecto interior, seu amor, sua bondade, sua boa vontade. Então, é o conselho de Deus que define que seja dessa maneira com quem deve ser e não algum ato externo, seja uma coerção externa ou um valor externo também. Ou seja, Deus não está obrigado por ninguém, nenhuma força, e, por outro lado, Deus também não realiza essa eleição com base no conhecimento prévio de alguma qualidade do ser humano, como prevê o arminianismo na questão dessa graça preveniente, né? Ou seja, Deus olha no futuro e vê o dom gracioso que o pecador tem em favor dele, de Deus, e aí o assiste com essa graça salvífica. Não, a eleição incondicional diz que Deus olhou para todo mundo, só viu gente pecadora, do ponto de vista espiritual e moral, todos estragados, como nós vimos anteriormente na doutrina da depravação total, e pela sua livre escolha, em função do seu infinito amor, como está lá em João 3,16, ele, então, dispensa a sua graça sobre aqueles que ele deseja salvar e os salva efetivamente, que é mais um outro conceito que nós vamos entrar mais à frente, mas, enfim, essa é a doutrina da eleição incondicional. Esse é o primeiro breve conceito. Bom, então, alguns tópicos precisam ser destacados. Em primeiro lugar, devido ao pecado de Adão, seus descendentes entram no mundo como pecadores culpados e perdidos. Isso nós vimos na semana passada. Ou já vi, em duas semanas atrás, né, nós vimos que essa doutrina que o Wayne Grudem chama de culpa herdada e corrupção herdada. Nós herdamos o pecado
de Adão, o pecado original, que nele entra por causa da desobediência, e herdamos também a sentença contra Adão. Isso é evidente em dois outros subtítulos, subtópicos, que o Gruden chama de fraqueza herdada e incapacidade herdada. Nós precisamos fazer o bem espiritual diante de Deus, mas não temos essa capacidade pelo nosso próprio arbítrio, pela nossa própria força. Então, nós estamos caídos numa condição de mortos espiritualmente, né? Então, como descendentes de Adão, nós já entramos nesse mundo culpados e perdidos. Nós já entramos nesse mundo portadores do pecado que nos coloca debaixo da ira de Deus. Eu li um texto interessante no Evangelho de João, capítulo 3, agora me ocorreu ele aqui, eu vou pegar rapidinho. No domingo eu preguei sobre Nicodemos, lá na igreja, mas eu estava lendo o texto completo e no verso de número... no verso de número... Cadê? 36, capítulo 3, verso 35 e 36. Posso ler até um pouquinho antes, vou ler 33. Aí, fica à vontade, assim, fica à vontade. Aquele que aceitou o seu testemunho confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas confiou às suas mãos. Aí olha só o verso 36, a contundência desse verso. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele, grife a palavra, permanece a ira de Deus. Ora, permanece algo que já está previamente ali. Então o indivíduo já nasce nessa condição de um ser condenado, ele é caído espiritualmente e moralmente. Muitas vezes, Leclerc, nas nossas salas de aula, quando a gente está estudando, por exemplo, a antropologia bíblica, né, e vendo essa relação, antropologia e amartiologia, ou seja, a doutrina do homem e a doutrina do pecado à luz da Bíblia, a gente se depara, eu particularmente me deparo com alguns alunos, às vezes cristãos convertidos, mas que têm uma compreensão tão errada ou não têm compreensão nenhuma, que eles não concordam que o pecado de Adão deva ser imputado a toda a raça humana. Eles dizem, não, mas eu não aceito esse negócio. Eu não concordo. Como se a Bíblia apresentasse... alternativas. Como se a Bíblia nos apresentasse a possibilidade de concordar com ela ou não, e não fosse a revelação, ou seja, Deus dizendo como é. Isso que eu ia falar agora. Ou como se o conceito de bondade, né, a bondade de Deus, que é um atributo de Deus, fosse semelhante ao conceito de bondade que a gente tem secular, né? Porque nossa, exatamente, o nosso conceito de bondade ele vem de uma construção social, que é diferente do conceito de bondade de Deus. Esse é um problema comum, cara, o tempo todo, né? O tempo todo. Por exemplo, é só você falar sobre julgamento, condenação, pena de morte, que você deixa os crentes em xeque o tempo todo, né? Eles não conseguem diferenciar justiça, bondade de Deus, de justiça e bondade humana. E é muito legal quando você aborda esses temas, Luiz, para que os irmãos, as pessoas que estão estudando com a gente, sempre lembrem que quando a Bíblia fala de justiça de Deus, ela está falando o tempo todo da incapacidade que o homem tem de justificar-se, de apresentar-se justo diante de Deus. Não tem nada a ver com o juridiquês, com o supremês, com as leis da sociedade que estão vigentes. Quando a Bíblia fala que a justiça do homem é como trapo de imundícia, não está falando da decisão que você perdeu lá na oitava vara e tal. Está falando
é trapo de imundícia porque o homem é incapaz de apresentar-se justo diante do Criador. Exatamente. E nessa tônica da sala de aula, muitas vezes, o aluno ele vem com essa ideia, não, mas eu não concordo que seja assim, né? Por que, é injusto? Por que eu devo levar a culpa de Adão sobre mim? Agora, o que é interessante é que, dessa perspectiva, há uma série de injustiças da parte de Deus, tanto em imputar o pecado de Adão sobre pecadores, como também seria injusto, mas ninguém reclama, imputar a graça de Cristo sobre pecadores para salvá-los, a justiça de Cristo. Justificação nesse sentido, alguém poderia objetar dizendo, peraí, mas está injusto. O cara ali é culpado, você está botando a justiça de um justo sobre ele. Ele não merece. Ele não merece. Então não adianta tentar categorizar essas ações de Deus nas Escrituras a partir dos conceitos que se tem apenas aqui. Que é o que o Simão faz na famosa cena em que Jesus tem os seus pés regados pelas lágrimas de uma mulher pecadora. Então, na cabeça do fariseu, ela não merece. Né? E na cabeça dela, ela também não merece, mas ela recebe. Exatamente. E Jesus pergunta para Simão, quem ama mais? É isso aí. Quem tem a menor ou quem tem a maior dívida? É verdade. Exatamente. Então, não se trata de você concordar ou não. Essa é a primeira questão. Nós estamos falando da Bíblia, e quando a gente está falando da Bíblia, por isso que a teologia reformada, eu entendo, Leclerc, ela nos coloca à prova, de fato, qual o conceito que nós temos para com a Escritura. Se ela é palavra de Deus verdadeiramente, ou se ela pode ser relativizada por alguma questão. Porque aí eu tenho de me submeter a ela. É o que ela diz. Se eu digo assim, a palavra de Deus, a Bíblia é a revelação de Deus, se é a revelação de Deus, como ela está aberta à discussão da minha parte em dizer se eu acredito ou não, se eu concordo ou não. Isso. E coloca a prova o que a gente sabe sobre ela também, né? Porque às vezes os caras só sabem pedacinhos, né? E citam pedacinhos isolados de todo o restante da Escritura. Tem até um vídeo que eu publiquei recentemente aqui no canal da Oficina, do Timothy Keller, onde ele fala sobre a fé sem obras é morta. Aí ele pergunta, existe contradição entre Efésios 2, 8 e 9, que fala da graça, salvação pela graça, e o texto de Tiago, que diz que a fé sem obras é morta? Aí não, ele vai explicar que ao olhar a Bíblia toda, você vê que Paulo e Tiago estão dizendo a mesma coisa. Mesma coisa, a partir de perspectivas diferentes. Com diferentes perspectivas e diferentes abordagens também, mas é o mesmo tema. Exatamente. Bom, então, avançando, então, como criaturas caídas, ele não tem, o homem, o ser humano, não tem desejo real de ter comunhão com o seu Criador. Isso não significa que o homem caído, afastado de Deus, não regenerado, não nascido de novo, não nascido da água e do Espírito, nessa obra maravilhosa realizada pelo Espírito Santo, não tenha em si o desejo religioso da transcendência. Isso faz parte dos atributos comunicáveis. A espiritualidade, em alguma medida, é um atributo que Deus também comunicou ao ser humano ao criá-lo, assim como atributos morais. Né? A gente não é só crente que sabe o que é certo e o que é errado, e às vezes grande parte dos crentes nem sabe direito como é que é essa questão do certo e errado. Mas esses atributos todos foram dados por Deus. Então, isso não significa dizer, quando a gente está dizendo que o ser humano, enquanto criatura caída, ele não deseja o Criador, é que ele não deseja a verdade. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. E as trevas, muitas vezes, elas vêm com a maquiagem da espiritualidade. Então, é de uma fé esotérica, é de uma fé transcendente de alguma maneira, mas que não a genuína fé salvífica. Não é porque eu acredito, por exemplo, que se eu ficar dentro de uma pirâmide feita por barras de ferro ali, eu vou ser energizado pelo cosmos
e isso vai me fazer ressurgir em outro lugar quando eu passar dessa para melhor. Então, o ponto é, o homem caído, ele está cego para a realidade do Criador. O Criador é santo, justo e bom, ao passo que os homens são pecaminosos, perversos e corruptos. Isso é verdade. Deixados à sua própria escolha, eles inevitavelmente seguem o Deus deste século e fazem a sua vontade, a vontade da carne. Ou seja, o homem desligado de Deus, ele quanto mais afastado de Deus, mais entregue a si mesmo, mais em trevas ele vai viver. Verdade. Significa dizer, e aí volto, por isso que a gente precisa fazer sempre esses pontos, eu volto à depravação total. A depravação total não é a doutrina que diz que o homem é tão mau quanto pode ser. A depravação total, ele diz que o homem foi maculado em todas as suas áreas. Agora, se Deus abandona esse homem à sua própria vontade, ele vai caindo num abismo moral e espiritual, dia após dia, que se torna cada vez pior. Então, quando Deus quer coibir esse mal que existe dentro do ser humano, ele usa de forma graciosa das suas prerrogativas, né, da sua graça, fazendo com que o mal que o homem faz seja o mal da sua própria natureza, mas o bem que o homem realiza, o realiza pela graça do Espírito. Né? O homem, por si só, ele é mau em si. E é nesse sentido que ele é condenado. É nesse sentido que ele já entra no mundo, como diz aqui o nosso pressuposto, culpado e perdido. Por quê? Legal. Porque se ele for entregue a si mesmo, ele vai se tornar uma besta fera. Como termina o livro de Juízes, né? O último versículo de Juízes fala exatamente isso. Cada um fazia o que achava que era certo. Uma vez que Deus assim retira a sua mão por alguns minutos, por alguns segundos, por alguns tempos, né? Anos, meses, a situação só piora. Ela vai se degringolando. Né? E ali a máxima de Juízes é ótima. Né? Cada um fazia aquilo que julgava ser reto aos seus próprios olhos. E você vê que é cada atrocidade mais louca, uma mais louca do que a outra. Exatamente. É uma doideira. Né? É sempre Deus que traz clareza. Né? Por isso que no Evangelho de João trabalha muito com essa dicotomia, com essa dicotomia eu não digo, mas um paradoxo, né? Luz e trevas, luz e trevas, luz e trevas. Verdade, exatamente. Então, consequentemente, os homens desligados do Senhor dos céus perderam todos os direitos de seu amor e favor. Então, o homem, como ele nasce debaixo, e ele é descendente de Adão, ele nasce debaixo da condenação. Então, eu costumo também dizer na sala de aula o seguinte, nós pagamos pelo erro de Adão, nosso antecessor, porque foi assim que Deus estabeleceu. Mas nós também teríamos sido agraciados com o mérito de Adão se ele tivesse acertado e a gente já ia nascer de boa, amigo. De boa. Ou qualquer um de nós, né? Depois teríamos cometido as mesmas atrocidades. Né? Ou a possibilidade, né? Nunca se sabe, nunca saberemos. Se aquela árvore tivesse continuado lá naquele lugar, né? Tanta gente que ia passar olhando aquele negócio, né? Não é? Imagina. Exatamente. Então teria sido, Leclerc, perfeitamente justo da parte de Deus se todo mundo nasce condenado, tá? E isso é um ponto pacífico da Bíblia, não carece da aceitação de A ou de B. Se você não aceita isso, eu sinto muito. Mas aí você precisa rever o seu conceito com relação à Escritura, mas a Escritura diz isso. Todo homem já nasce condenado. Quem disse contrário a isso foi Pelágio. Pelágio diz que o homem não nasce condenado, que Adão é o exemplo moral negativo, Cristo é o exemplo moral positivo, e o homem, em suma, é salvo pelas suas obras, porque ele tem crédito quando ele se identifica com a obra de Cristo, ele tem descrédito quando ele se identifica com a obra de Adão. No final das contas, faz lá o famoso fecha o balancete, faz receita menos despesa e vê se dá positivo ou negativo na contabilidade divina para saber se você é ou não. Meu amigo, não funciona desse jeito.
É Deus que é o dono da brincadeira, Deus que estabelece. Então, como todo ser humano ele nasce já debaixo da condenação, ele, se não voltar-se para Cristo, como diz João aqui no verso 36 do capítulo 3, ele permanece sob a ira de Deus, debaixo da ira de Deus. Então, teria sido perfeitamente justo da parte de Deus ter deixado todos os homens em seus pecados e miséria e não ter demonstrado misericórdia a quem quer que seja. Rapaz, você falando disso agora, parece até que eu estava lendo o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, do julgamento. Fulano fez isso de ruim. Aquilo é fantástico. Mas ele fez isso de bom. Olha só, aquilo é uma obra maravilhosa, né? Maravilhosa, mas aquilo é o inconsciente coletivo. O pensamento, o senso comum é aquilo ali, cara. Exatamente. Deixa eu fazer minha Você matou não sei quanto, você maltratou o cachorro. Mas eu salvei uma criança que estava se afogando. Qual é o crédito de uma coisa para outra? Isso não existe. Exatamente. Então, teria Deus sido perfeitamente justo resolvendo não salvar ninguém. Porque, olha só, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. A pergunta que eu faço, não vou nem falar aqui agora do pecado, da culpa herdada e da corrupção herdada. Vou falar aqui dos pecados reais que nós cometemos e que fazem, né, e que demonstram claramente a natureza que nós temos. Você só termina de cometer o pecado lá na ponta da lança, ou seja, a ação pecaminosa, ela é fruto da concepção pecaminosa, né? Você concebe e depois dá à luz o pecado sendo gerado, sendo realizado, ele gera morte, mas a concepção só existe porque existe a natureza pecaminosa. Então, quer dizer, o pecado na ponta, a ação pecaminosa, ela primeiro precisa ser concebida para que ela nasça, mas ela só é concebida porque ela existe na natureza humana, ela está aqui dentro. Toda oportunidade que tem, ela vem para fora. Na nossa mente, concordando com isso, nós bolamos o plano e realizamos o pecado com as nossas mãos, com os nossos olhos. Agora aí faz todo sentido o texto que diz que uma vez que fomos resgatados por Cristo, nós temos condição de pensar nas coisas que são de cima, né? Porque a inclinação natural é sempre para as coisas que são da natureza, que a Bíblia, nas traduções mais antigas, vai chamar de carne, né? Aí fica aquela coisa, de novo, né? Da promiscuidade, né? Da imoralidade, mas na verdade a Bíblia está falando da natureza humana. E aí, quando você se torna liberto, nasce de novo, você pode pensar nas coisas de cima onde Cristo está assentado, né? Ou você pode parar de enfatizar os frutos, né? A ação da natureza humana e começar a expressar o fruto do Espírito. Exatamente. É isso aí. Bom, o segundo tópico, então, avançando... Caraca, o segundo tópico, hein, Luiz? Já se passaram 30 minutos. A eleição vai demorar. E olha que a gente não foi nem candidato, né? Porque eu tenho um amigo que diz nada. Ele é um zoador. Mas, enfim, é neste contexto que a Bíblia apresenta a doutrina da eleição. Qual contexto? No meio de todos os perdidos, no meio de que todos estão estragados, imprestáveis, todos estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram e moral e espiritualmente estão invalidados para Deus. O homem por si só, então, ele está condenado. E aí, então, nesse contexto de que todos estão perdidos não por injustiça, mas por justiça. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, o indivíduo, ele peca demonstrando sua natureza já pecaminosa. Então, significa dizer que ele já nasce fadado à morte. Nenhum ser humano nasce com direito algum. Logo, se Deus deixar todo mundo se perder, ele vai ser justo? Claro. Ele será injusto? De forma nenhuma.
Se o salário do pecado é a morte, se o que foi combinado é o seguinte: coma da árvore da vida e não da árvore do conhecimento do bem e do mal, logo, quando eu já tenho pecado em mim, eu já me torno alguém que está com uma sentença de morte, uma sentença de estar debaixo da ira de Deus. Toda a humanidade nasce nessa condição. Se Deus não resolvesse salvar ninguém, ele poderia? Poderia. Ele seria mal por isso? Não, ele seria justo. Agora, resolvendo salvar, ele é obrigado a salvar a todos? Não. Percebe? Deus não era obrigado a criar a criação, criou. Deus não era obrigado a criar o homem, criou. Criando o homem, por uma decisão errada, cai e torna toda a sua descendência caída. Deus não era obrigado a salvar e resolveu salvar. Resolvendo salvar, ele é obrigado a salvar todos? Não. Então, quando Deus deixa um pecador à sua própria sorte, ou seja, segundo a sua própria vontade e a sua natureza, sem uma intervenção, Deus está sendo justo, punindo nesse pecador o seu pecado. O salário do pecado é a morte. Mas quando Deus, no meio de todos os mortos, resolve ressuscitar alguns, por que o morto acha que pode levantar a mão e dizer assim: ah, não, peraí, pô, você tem que ressuscitar todo mundo? E aí Deus pode muito bem responder: mas vem cá, não fui eu que matei vocês, vocês se mataram. Eu sou obrigado agora a ressuscitar todos? Vou dar um outro exemplo, Leclerc. Eu não vou usar o exemplo de Calvino. Ajuda o povo, ajuda. Não vou usar o exemplo de Calvino, né? Porque é clássico aquele cesto de laranjas podres, em que todas as laranjas estão estragadas e merecem ser jogadas fora. Mas na hora de jogar fora, resolve-se ficar com algumas. As outras que estão estragadas podem dizer, porventura: ah, nós queremos ficar também. Não, porque todas estão estragadas, mereciam ir para o lixo. Mas dentre todas que iriam para o lixo, algumas são poupadas. Então, imaginemos aqui, hipoteticamente, eu espero que o pessoal não vá falar que eu vou usar agora aqui um exemplo de animal, né? Vai falar, com certeza vai. O povo vai falar: não, está fazendo exemplo, analogia com cachorro. O ser humano é muito mais do que cachorro. Mas tá bom, eu vou fazer assim mesmo. É o cão, sem cão e Jafé. Então você imagina comigo, nessa questão da eleição, o seguinte exemplo, questão da diferenciação entre justiça e graça. Você sai da sua casa hoje pela manhã e, ao dobrar a esquina, você vê uma caixa de papelão e ouve uns latidos ou uns miadinhos ali. E você chega perto daquela caixa, tem 12 cachorros. Eu vou falar 12 porque é melhor do que falar 13. Vou falar 12 cachorros, 12 filhos. Esse mundo do politicamente correto tá muito difícil. Porque se eu falar outra coisa, a pessoa vai dizer: por que? Então deixa aqui. Tá muito difícil. Falo 12 que é Bíblia. Então você tem lá 12. Não vou falar 17 também, falo 12. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então eu boto lá, eu acho 12 cachorrinhos, né, filhotinhos ali naquela caixa de papelão. Não fui eu que os coloquei ali. Eles são filhotes de alguma cadela que nasceu provavelmente dentro de alguma casa e que o dono não queria ficar com aquele monte de cachorro. O que ele fez? Botou tudo dentro de uma caixa de papelão e levou para algum lugar. E colocou ali para que, à medida em que alguém passasse, se compadecesse e resolvesse resgatar os animais. Bom, você, Leclerc, saiu e quando você dobrou a esquina e ouviu aqueles latidos fininhos, você foi lá ver. Quando você chegou lá, você viu aquela caixa com aqueles 12 cachorrinhos, filhotinhos, tudo ali chorando e tal. Você ficou, olhou, compadeceu-se daquilo ali, mas você
por outro lado, não pode levar todos os cachorros para casa. Deixa eu só contar aqui uma outra coisa aqui, abrir um parênteses. Gente, isso é uma parábola. Toda parábola tem uma regra de interpretação, onde a regra básica é você se ater à lição principal. Então, por favor, quando eu terminar isso aqui, não vá me dizer, mas Deus é o Senhor do universo, poderia ter levado todos os cachorros para casa. Por favor, atenha-se à moral da história, ao princípio da interpretação da parábola, desse tipo de narrativa. Que pertence a você, né? Uma vez que você que está contando a parábola, você que vai definir o que ela significa. O que ela significa, né? Para evitar de depois ficar discutindo se múltiplas interpretações. Se o Lázaro que morreu estava no seio de Abraão, se era no colo de Abraão, se Abraão tinha seio, se não tinha, como diz. Eu vi numa rádio uma vez um negócio desse, então foi assim. Bom, então voltemos. Aí você diz assim, caramba, eu quero levar um animal desse, mas eu não posso levar todos. Eu não vou levar 12 cães para dentro da minha casa. Ninguém vai levar. Ninguém daqui que está nos ouvindo levaria. Mas, de repente, olha para umzinho. E o pior, o mais feio, aquele mais escabufado. Aquelezinho tadinho, que você olha e diz assim, esse não tem nada que zumbi. Esse é um zumbizinho. Cachorro zumbi. É uma biafrazinha, tão magrinha ali, toda acabada. Aí você diz assim, vou levar esse aqui. Os outros cachorrinhos, porventura, presta atenção, os outros cachorrinhos, porventura, podem dizer assim, ei, Leclerc, poxa... Você tem que levar todos. Você tem que levar todos, senão vai ser injusto. É injusto. É injusto, poxa, você levar um e não levar os outros. Aí o que o Leclerc vai responder? Amigos, eu não tenho não sou injusto contra vocês. Eu não sou a mãe de vocês, eu não pari vocês e eu não fui o dono da casa que botou vocês na caixa. Agora, por que aos olhos de vocês parece mal eu ser gracioso com essa biafrinha aqui, com esse biafrinho aqui e levar ele para minha casa? Porque essa é a questão. Essa é a questão. Por isso, de justiça e graça. Mas é por isso que a nossa... o que o indivíduo recebe. E graça é dar o que ele não merece. É por isso que a nossa relação com a Bíblia é de fé, né, cara? Enquanto o crente, independentemente da confissão de fé da igreja, enquanto ele não crê na palavra como palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível, é difícil você... porque quando a gente está dando esse tipo de aula, falando desse tipo de tema, a gente entende que o tema é paradoxal. A gente entende que o tema é conflitante, que ele bate de frente com os nossos valores. Então o problema não é o quanto a gente entende, mas é o quanto a gente crê na palavra. Exatamente. E crê no que Deus está fazendo. Né? Porque, de fato, quase sempre a gente não entende o que Deus está fazendo. Como o próprio Deus declara em Jeremias, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. A gente não entende o que Deus está fazendo. Exatamente. Agora, o problema é quando a gente, quando qualquer um de nós tem assim, a ousadia de declarar que as nossas ideias ou as nossas conclusões são melhores do que as afirmações bíblicas. Exatamente. Aí a gente está com um problemaço. Exatamente. Um problemaço. A Mônica botou assim, tadinho do resto. Ué, leva para sua casa, Mônica. Brincadeira, né? Isso é brincadeira não. Mas olha só. Vai ter que montar um canil lá. E tem gente que faz isso, né? Tem gente que faz isso, que acaba levando tudo para casa. Mas a questão, então, que em voga é o quê? São os dois conceitos. Justiça e graça. Justiça é você dar a destinação a qual é merecida. E a graça é você dar algo que não é merecido. Então, com os outros 11 cachorrinhos, eu não sou cachorro, eu não os pari, eu não sou a mãe deles, eu não sou o dono da casa onde a mãe deles morava. Logo, se eu passar ali, olhar e deixar todos ali, eu serei justo.
eu não estarei cometendo injustiça nenhuma. Não fui eu que cometi aquilo, tá? Agora, quando eu saco 1, 2 ou 3 dali de dentro e digo, vou levar esses para mim, com esses que eu retirei daquela condição, eu sou gracioso. Eu estou agindo com graça. Então, em suma, quando todos os homens estão condenados por causa do pecado de Adão, e isso é o que a Bíblia diz, quando Deus resolve salvar alguns, a primeira coisa que eu estou falando aqui para vocês, meus irmãos, para você que nos ouve, é só para fazer você enxergar o conceito de justiça e graça e perceber que ao ser gracioso com uns, Deus não é injusto com outros. É verdade. E nunca foi diferente, né, Luiz? Assim, Nunca foi diferente. Apesar dessa doutrina ainda causar tanto impacto, né, no coração dos irmãos, a gente percebe que os irmãos estão tendo dificuldade com os textos, né? Exato. Aceitou Abel, não aceitou Caim, né? Jacó e não Esaú, José, né? José e não os outros irmãos, Davi e não os outros irmãos. Na conversa de Deus com Samuel, inclusive Samuel reclama assim, mas por que esse? Por que não aquele? Porque sou eu. Miriam reclama, né? Por que Moisés e não nós? Então, em momento nenhum da escritura houve democracia. Sempre teve uma decisão divina, exatamente. A gente não está lendo direito. Democrática. A gente não está lendo direito, cara. A gente não está lendo direito. Porque Paulo e não os outros apóstolos, né? A gente não está lendo direito. A doutrina, ela causa choque, mas ela é totalmente coerente com o que Deus tem feito o tempo todo, texto a texto, por decisões soberanas, ainda que a gente não concorde com ela, porque Jacó não é nenhum primor de caráter, né, de intelecto, de qualidade. Jacó, na medida da santidade, não nos representa. Agora, Jacó, como homem caído que recebe a graça, ele nos representa. Ainda bem que Deus salvou Jacó, ainda bem que o nome de Deus é esse. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, se tem salvação para Jacó, aleluia, tem salvação para a gente. É isso, exatamente. Exatamente. Eu me lembro, você está falando aí, eu estou me lembrando de um professor que eu tive na escola de pastores em 2002 até 2005, né? Ele era professor de teologia sistemática, pastor presbiteriano, ele era um pregador fantástico. Teve depois alguns percalços na vida dele, nunca mais o vi. Acho que ele era, assim, um pouco presunçoso, mas enfim. Eu me lembro de uma aula uma vez, cara, que e olha que ele era ótimo pregador, eu ficava fascinado com as preleções dele. Mas ele, uma vez na sala de aula, ele falou de uma mensagem, analisamos uma mensagem na aula de homilética, uma mensagem do Caio Fábio. E ele disse assim, com toda sinceridade, ele falou assim, eu fico só pensando por que Deus não deu essa mensagem para mim, a cabeça, a mente capaz de pensar daquele jeito para mim. Cara, ele, para mim, já era uma mente brilhante. Ele olhava para o Caio e via no Caio uma mente brilhante. E estava dizendo, né? Por que Deus não deu para mim? Por que não foi para mim? Ora, por que não foi para ele? Porque ele poderia estudar o quanto fosse, fizesse o que fosse. Mas acontece que Deus deu aquela medida para aquele homem. Verdade. E aí, cara... Rapaz, você quer decisão mais aleatória do que Jeroboão, cara? Jeroboão é a decisão mais aleatória da Bíblia de ponta a ponta, porque ele não é descendente de ninguém. De ninguém. Não tem relação com ninguém. É um personagem 100% aleatório, que Deus fala assim, é você. É você. Vai reinar sobre 10 tribos. E sabe que vai fazer besteira, né? E ponto final. Não é uma coisa do mérito, né? Porque quando você falou dos cachorrinhos, né? Das decisões, a nossa perspectiva, a nossa base de pensamento está sempre olhando para o mérito. E é tudo nessa medida. Esse merece, aquele não merece. É assim que o filho pródigo é recebido pelo irmão, ele é julgado pelo irmão, né, por merecer ou por não merecer, ou é assim que o fariseu ora, né? Ele não merece, eu mereço. E é assim que a gente analisa também
em todas as medidas, né? Em todos os sentidos. É impressionante. Exatamente. Você chega no orfanato, por exemplo, e você, no meio de todas aquelas crianças, você pensa assim, eu vou ter que levar todas? Né? Agora, óbvio, então, aqui indo para o ponto 2, para ver se a gente avança e sai daqui. Então, é nesse contexto que a Bíblia apresenta a doutrina da eleição. A doutrina da eleição declara que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu certos indivíduos dentre todos os membros decaídos da raça de Adão para serem alvos de seu imerecido amor. Então, ele resolveu deixar, o N. Gruden diz que ele resolve deixar em tristeza, ele resolve em tristeza deixar alguns pecadores no seu estado e a puni-los com justiça, e resolve, por meio de sua graça e misericórdia, salvar alguns dentre aqueles, lhes dando um favor imerecido, uma graça da salvação. Então, esses, e somente esses, declara a doutrina da eleição incondicional, ele propôs salvar. Então, Deus poderia ter escolhido salvar todos os homens. Não podia? Podia. Ele tinha o poder e a autoridade para fazer isso. Ele é dono de tudo. Ele é o Senhor de tudo. É difícil. Deixa eu só concluir aqui. Claro, ele poderia ter escolhido não salvar ninguém também, porque ele não tem obrigação de mostrar misericórdia com quem quer que seja. O que a Bíblia diz, entretanto? Que ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ao invés disso, escolheu salvar alguns dentre todos os condenados. Não, cara, o que eu ia falar é o seguinte, é difícil, se não houver profunda submissão à Escritura, à Bíblia, como palavra, como verdade de Deus, é difícil para a mente humana. Você estava falando sobre esse assunto, eu estava pensando nas dezenas de interpretações equivocadas que a gente tem, por exemplo, sobre a famosa passagem de Jeremias na casa do oleiro. Olha, o texto de Jeremias, capítulo 18, que mostra quando ele vai até a casa do oleiro e Deus fala com ele, veja como é que o oleiro trabalha com barro. Cara, todo mundo, para não dizer todo mundo, quase todo mundo trabalha esse negócio na medida do amor, da restauração. Ah, Deus, faz de mim, Senhor, um vaso novo. Você está maluco, cara? O texto é sobre juízo. O que Deus está dizendo é que ele vai detonar porque ele pode. Ele é o oleiro. O vaso não tem decisões. O barro não tem opinião. Não fala. É o oleiro que define. O oleiro é que define. É um texto sobre soberania e sobre juízo. Não é um texto sobre beleza, né? Ah, faz de mim, eu quero ser. Que isso, cara? Tá maluco? Se você quiser ser realmente... Se eu, Leclerc, Luiz, se a gente realmente quisesse ser barro na mão do oleiro, a gente nem estava discutindo a doutrina da eleição. Isso estava resolvido na nossa cabeça. Estava tudo certo. Eu sou barro. O que você acha? Acho nada, eu sou barro. Deus é oleiro. Mas a gente... olha como é que é difícil lidar com esse tema. Nós temos a incapacidade ou temos resistência a olhar esse texto do oleiro como um texto que reflete com clareza a soberania de Deus. E, obviamente, a passagem existe ali para quebrar a resistência de Jeremias, que em determinado momento também achava injusto que Deus usasse um povo pagão para julgar o povo de Israel. E aí Deus fala assim, rapaz, eu sou o oleiro, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu é que mando nessa parada. E aí, sem submissão à Escritura, né, Luiz? É bem difícil. É muito difícil. Muito difícil. O que eu entendo que a gente precisa é porque a teologia reformada ela precisa que a gente consiga se despir desses nossos valores do humanismo. Né? Nós dizemos assim, nós temos de dar a oportunidade de salvação a todos, porque se Deus não der oportunidade de salvação a todos, ele não será justo. Não,
Você pode até dizer que se Deus não der oportunidade de salvação a todos, ele não será gracioso com todos. É verdade. Legal, legal. É Mas isso mesmo. não que ele não será justo. Isso tem Justo até é deixar todo mundo ir para o inferno. Tem até reflexo escatológico, né? Jesus não pode voltar enquanto a gente não pregar no mundo inteiro. Enquanto a última alma não ouvir, a culpa é nossa. Nós estamos. Eu já ouvi isso do púlpito várias vezes. Gente, isso é o que o Leclerc está falando. Isso é pregado. Isso é ironia, tá? Isso é só que não, tá? Isso é pregado, né? É você que está ouvindo. Exatamente. O que não é uma verdade nem realidade. Nem pelo texto, né? É verdade. Porque a palavra ali não é a toda criatura, é a todas as etnias, e nesse sentido o Ronaldo Lidório diz que é provável e possível que talvez todas as etnias já tenham ouvido sobre o Evangelho, então Jesus pode resolver voltar. Está tudo resolvido. Está tudo resolvido, né? Agora, a questão é que você pode até dizer, é isso que você precisa entender. Você que nos ouve, assim, não entende a doutrina reformada, sobretudo esses pontos da doutrina da graça, das doutrinas da graça, mas tem uma mente desejosa e honesta. O que você precisa é se despir de conceitos que não são bíblicos. Porque você dizer assim, essa afirmação de que se Deus não der a oportunidade de salvação a todos, ele não é justo, não é uma afirmação verdadeira. Não é verdadeira. Entenda comigo. Está todo mundo imprestável. No meio de tudo imprestável, qual é a sentença? É o lixo, é o fim. E no meio de tudo que está ruim, se eu resolvesse jogar tudo fora, eu seria justo. Mas eu resolvi jogar 90%, 50% fora, 30% fora e ficar com outros. Quem está sendo jogado ou permitir, quem está sendo deixado à sua própria condição, não tem justiça para reivindicar de Deus, eu não mereço. Não, Deus dirá, você merece sim a sua condenação. Esse aqui é que não merece ser salvo. Por isso é que condenação é uma questão de justiça. Inferno é uma questão de justiça. O salário do pecado é a morte. Quem pecou merece morrer. Agora, salvação é uma questão de graça. Eleição é essa escolha graciosa de Deus para salvar alguns no meio de todos os perdidos. E deixa eu fazer mais uma definição aqui rapidamente. A eleição é para a salvação. A eleição não é a salvação, tá, irmãos? Então, o indivíduo que foi eleito é como se ele... Quem conhece a eleição é Deus. Ninguém traz isso na testa, nem ninguém pode usar essa prerrogativa. Eu sou eleito, Deus vai me salvar um dia. Não, sai fora disso. A questão é a seguinte, se você é eleito, num determinado momento da sua vida, você será salvo. Você será regenerado. O Espírito Santo fará uma obra na sua vida. Você se entregará com fé e arrependimento ao senhorio de Cristo. E pronto. Tá, não é aquela falácia moral, né? Vou chutar o balde, porque eu sei, isso não existe. Isso é coisa da religião. E nem é a falácia imoral, do que o cara que vive todo detonado diz, eu sou eleito. Eu peguei um áudio um dia desse, Leclerc, de um traficante, né? Chegou a mim, né? O áudio, um irmãozinho no seminário apresentou para mim. Professor, o que o senhor acha disso? Era um traficante que 2 dias depois, que 2 dias antes tinha sido morto pela polícia, mas que 1 semana antes tinha mandado para o grupo dele lá, eu sou fulano de tal. E aí leu um texto bíblico de Josué e ele disse... E ainda pregou, dizendo, Deus está falando comigo, não temas, eu sou contigo, e bababá, bababá. Ou seja, era filho de crente, ouviu o galo cantar e não sabia onde, né? Por quê? Porque a eleição, se o indivíduo é eleito para a salvação, em dado momento da sua vida, a fé vai entrar no seu coração, ele vai nascer de novo.
E aí você também não vai me dizer que o indivíduo nascido de novo continua realizando todas aquelas obras que ele realizava. A gente tem que ter... Pois é, exatamente. Né? Então ele diz assim, é o que a gente está falando, contra os Luiz. inimigos, eu vou para matar esses inimigos, eu vou matar todo mundo. Deus vai me abençoar, que eu vou matar ele, os alemão todinho. Tem uma questão de causa e consequência, né? Pois é. Ninguém pode dizer que a nossa relação, né? A nossa relação com a doutrina da eleição não é uma relação, não é uma relação de arrogância, né? De bater no peito, comigo ninguém pode. Isso é planta, pô. Claro. A nossa relação com a doutrina da eleição é uma relação de humildade. Exatamente. É de humildade. Caramba, se Deus me escolheu, né? Por quê? Como diz aquela antiga canção dos vencedores, né? Não sei por que Cristo me ama. Você não sabe, pô. Então o cara graciosamente, humildemente, é por isso também, né, Lúcio, que tem o Salmo 51, né? Coração quebrantado e contrito. Exato. O cara que é salvo, ele tem um ato de contrição, não um ato de arrogância. Exatamente. Que conversa é essa, né? Exatamente. Nem um ato de moralismo, nem de arrogância. De um lado, e nem de arrogância completamente como antinomiana, né? Ou seja, sem nenhum tipo de princípio. Porque Deus resiste aos soberbos, né? Inclusive, na Bíblia, a gente tem casos, por exemplo, como o de Davi, ou como do rei Uzias, homens tementes a Deus, que quando tiveram atos de arrogância, foram disciplinados duramente pelo Deus que os escolheu. E Deus sempre resiste à arrogância. Hebreus 12 fala sobre isso, né? Que aquele que está sendo disciplinado, ele deve aguardar e aguentar isso com alegria, porque é filho, né? E o que não é disciplinado é bastardo. Exatamente. Então não tem essa do cara matar no peito, eu sou eleito, ninguém me segura. Me segura. Provavelmente nós não podemos ver corações, né? Só Deus é que sabe. Provavelmente mas não é. É uma declaração antagônica ao que a Bíblia está dizendo. Se ele fosse salvo, jamais falaria uma coisa dessa. Jamais falaria uma coisa assim. Quem experimentou a graça... Exatamente. Cada vez mais consciência de pecador e de favor imerecido ele tem. Porra, só chora, né? Só chora. Só chora. Só chora de alegria, um misto de alegria, como diz a música do Logos, né? Do autor da minha fé, em meio a lágrimas e sorrisos de alegria. Isso aí. O cara está sendo arrebatado lá. É um misto de constrangimento e gratidão. Você não sabe o que o amor de Deus nos constrange. Perfeitamente. Você está falando, eu estou me lembrando daquele irmãozinho que era muito simples, né, muito humilde na vida da igreja, ele sempre servia todo mundo, e um dia, né, no culto, isso é uma história fictícia, né, mas se tiver algum relato, alguma analogia com a verdade, tudo bem. E aí um dia, né, a igreja chamou lá e o irmão e foram... condecorá-lo publicamente. Esse aqui é o irmão fulano, o irmão mais humilde da nossa igreja. Aí o irmão ganhou uma medalhinha, né? Uma medalhinha, assim, humildade. Aí no domingo seguinte o irmão estava na porta da igreja com a medalhinha no peito. Aí o pastor disse que o pastor passou e já meteu a mão na medalhinha e disse: me dá isso aqui que você já não merece mais. Lembrou também uma outra história fictícia de Santo Antão, né? Que aos seus 90 e poucos anos de idade, sempre piedoso, de joelho, orando, chorando, conta a história que o demônio vivia atrás dele, né? Fazendo tentações, tentando derrubá-lo e não conseguia. Aí quando o cara fez 99 anos de idade, já no final da vida o demônio falou assim: com esse aí não dá, não. Eu perdi, eu desisto. Ele venceu. Aí o demônio sai, né? Diz que o demônio sai, Santo Antão se levanta, estende as mãos para o céu e diz: eu consegui me tornar um homem santo. Aí o demônio lá do lado de fora: opa, consegui! Opa! Aí ele volta. Opa, peraí, vem cá, E tirando as duas brincadeiras, né? Para quem nunca viu, a gente recomenda aqui O Advogado do Diabo, que é um filmaço, né? Com Ken Reeves, né? O famoso John Wick.
né? E a frase clássica do Al Pacino, né? Do Al Pacino, né? É essa vaidade, né? Meu pecado favorito. É o meu pecado favorito, é vaidade. É isso aí. Bom, e para concluir essa ideia, então, eleição incondicional ou espontânea. Por quê? Nós definimos a questão da eleição, que é. E por que incondicional? Porque sua escolha de determinados pecadores para salvação na eternidade não foi baseada em qualquer ato ou resposta prevista da parte daqueles escolhidos, como sugere a doutrina da graça preveniente. Então, você olhou lá o cesto cheio dos bichinhos, e qual foi, qual motivo você teria para levar A e não B, levar C e não D? Então, o motivo é a sua empatia, é algo subjetivo, é algo do sujeito, é algo de Deus. Então, a Bíblia diz que foi tão somente no seu beneplácito, ou seja, na sua boa vontade, sua maneiro, boa né, e soberana vontade. Né? Então, a nossa pergunta deve ser, por que eu, Senhor? Né? Eu já me perguntei isso algumas vezes, cara. Vejo tanta gente melhor do que eu, Leclerc, e falo assim, Deus, um dia eu acordei e falei assim, caramba, Senhor, que loucura é a salvação, né? Por que eu? Porque tem tanta gente que, se pensar em termos humanos, melhor do que eu, e eu falei assim, meu Deus do céu, eu sou um miserável mesmo. Mas todos é a graça do Senhor que vem sobre mim. Todos os grandes servos de Deus, diante da clareza da revelação, enquanto o cara está perdido lá, não, mas quando ele tem a clareza do que Deus pretende fazer, todo mundo corre. É Moisés, é Gideão, Isaías. Todo mundo. Isaías, por que eu? Não, não faz sentido, né? Na cabeça do cara é uma coisa muito sublime diante da pequenez. Inclusive é uma das minhas frases favoritas, né? De Gideão, a conversa de Gideão com Deus. Eu sou o menor da menor família, da menor tribo de Israel, eu sou o menor da menor da menor. E os midianitas são muitos, são milhares, são como gafanhotos, né? Diz o texto que eles se espalhavam. E aí Deus fala assim, não, isso é verdade, você é o menor, eles são muitos, mas se eu estiver com você, eles serão como um homem só. Pô, cara, é demais, né? Pô, é sensacional, eles serão como um só, vai ser fácil. Então não é a obra de Gideão, nem a capacidade do Luiz. É a obra de Deus. É sempre Deus, cara. Aí abrimos um parêntese. Você fala um negócio desse, como é que eu e você podemos concordar com a confissão positiva dentro da fé cristã, que diz que o poder está em você, que o valor está em você, que você tem valor, o Espírito Santo, que você consegue, que o potencial já te foi dado, que você é bom, que você é isso. Ora, e quando você pega os maiores feitos da história bíblica, você vê de homens que reconheceram que não tinha como chegar lá, mas Deus os fez chegar. Cara, assim, olha que maneiro, né? Isso, né? A passagem de João 6, né? A multidão ao redor de Jesus falou assim, alimenta a multidão. Mas como? Nem 200, nem meio ano de salário mínimo vai dar. Como? Por que Jesus faz essa proposta? Para que os discípulos entendam que a obra é dele, pô. Eu vou mostrar para vocês como. Então só nos cabe contemplar e aplaudir, né? Não tem o que fazer. Exatamente. Muito legal. Os textos... Luiz, você vai ter que continuar essa aula semana que vem, cara. Deixa eu só terminar esse tópico aqui. Então termina o tópico. Então, mas foi baseada tão somente no seu beneplácito, sua soberana vontade. Dessa forma, a eleição não foi condicionada nem determinada por qualquer coisa que os homens iriam fazer, mas resultou inteira e espontaneamente do propósito determinado pelo próprio Deus. Qual o motivo que Deus resolveu salvar você, salvar a mim? Por que ele resolveu fazer isso? Está nele. Então, os que não foram escolhidos, eleitos, foram deixados às suas próprias inclinações. Deus não colocou uma punição, nem fez o cara pecar, não. Ele só deixou rolar. Só deixou rolar. Você quer? Exatamente. Então
vive do jeito que você quer, até o fim. Olha, cara, isso que você falou é muito poderoso, né? Quando Jesus regenera, ele tem autoridade para olhar para você e dizer assim, vá e não peques mais. Como é possível? Como isso é possível? Só a partir de uma palavra de Deus. Só a partir dessa obra de Cristo. Agora eu te dou condição de viver sem ser escravo da sua própria natureza. Cara, isso é libertador demais, né? Exatamente, ele nos liberta. Isso é muito legal. Logo, não cabe à criatura questionar a justiça do Criador por não escolher todos para a salvação. Por quê? Porque a eleição não é questão de justiça, é questão de graça. Condenação é questão de justiça, mas eleição é questão de graça. Então, você que diz assim, se Deus não escolher todo mundo, ele não é justo, a justiça não pode ser atrelada à eleição, porque a justiça ela é exercida quando estão todos sendo condenados. Logo, resolver eleger alguns não é uma questão de justiça, mas de graça. Então, você pode até questionar Deus, porque ele não foi gracioso com A e foi com B. Mas você não pode dizer que ele não é justo, né? Porque senão eu vou dar para você ler Romanos 8 e 9. A injustiça da parte de Deus, de maneira nenhuma, vai dizer o apóstolo Paulo. Aí me lembrou até aquela passagem que Moisés está muito irado com o povo de Israel, né? Ele falou assim, Senhor, quer saber? Eu não vou continuar com esse negócio, não. Só coloca outra no meu lugar. Esse povo é muito difícil, dura serviço. E outra coisa, tira o meu nome do livro que você está escrevendo. Eu não sei nem de onde Moisés tirou essa sacada aí, né? Mas a resposta de Deus é incrível. Olha só, o livro é meu. Eu coloco e tiro o nome de quem eu quiser. O problema é esse, né? O livro é meu, cara. Não estou te pedindo opinião. Aí a pessoa diz, não, para Deus ser justo, ele tem que. Tem que. Tem que. Pois é, cara. Vocês ficaram felizes porque viram essas coisas acontecerem? Vocês deveriam ficar felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. É isso aí. É muito legal, cara. Eu quero saber se você vai terminar essa aula fazendo o apelo. Ou não? Não, ainda não. Deixa mais para frente, né? Deixa quando eu terminar, que eu fechar todos os pontos, que eu cercar tudo direitinho, aí sim. Aí os eleitos ouvirão a voz do bom pastor, eles ouvirão a pregação do evangelho e eles se converterão. E como bom pregador, né, você tem que ficar ali insistindo no apelo, né? Porque pode ser que o cara não esteja ouvindo direito. Aí vira apelação, né? É isso aí, meia hora. Faz o mantra, bota o mantra e faz apelação.